Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje iremos falar dela, a rainha, a deusa, sei lá o que mais ela era chamada. Ela, Cleópatra, a rainha do Egito. No ano de 69 a.C., o rei egípcio Ptolomeu teve a oportunidade de assistir ao nascimento de sua filha mais velha, a rainha Cleópatra, que viria a ser conhecida como uma das mais famosas e intrigantes rainhas do Egito. Nascida na cidade de Macedônia de Alexandria, esta rainha herdou a herança grega e persa que instituíram na região nordeste da África, pela ação do imperador macedônico Alexandre o Grande. Longe de ser apenas uma mulher fútil, poderosa e entregue aos prazeres da vida, Cleópatra ansiava dar fim às dominações estrangeiras que domavam o seu reino. Além disso, era conhecida como hábil, debatedora e dominava várias línguas, como o aramaico, persa, somali, etíope, egípcio e árabe. Segundo o historiador Plutarco, ela não tinha atributos físicos, mas se valia de outros artifícios para alcançar seus objetivos. Quando chegou ao poder, suas intenções era restabelecer a soberania. Parecia ser um plano difícil de ser concretizado. Após casar-se com seu irmão Ptolomeu para chegar ao trono, observou que as tropas do opulento e vitorioso exército romano estavam próximas demais da cidade de Alexandria. Ao mesmo tempo, sua posição real era decorativa em face dos poderes atribuídos aos burocratas que controlavam o Estado. Estes ministros percebiam as ambiciosas pretensões políticas de Cleópatra, e não por acaso, obrigaram ela a fugir de Alexandria e pedir auxílio aos militares da tribo do deserto. Nessa época, o general romano Pompeu, ao qual Cleópatra já havia prestado apoio, pediu abrigo às suas tropas derrotadas na Farsália. O pedido de Cleópatra gerou um grande dilema para os dirigentes do governo. Por outro lado, entendiam que o apoio a Pompeu poderia significar a invasão das tropas de Júlio César, outro general romano que ambicionava ser ditador. Em contrapartida, a recusa também poderia causar a fúria de Pompeu, que passaria a ver os egípcios como um bando de mancomunados com seu maior inimigo político. Por fim, tentando se safar dessa situação ambígua, os egípcios decidiram tramar o assassinato de Pompeu. Após matarem o general romano, as tropas de Júlio César se dirigiam até Alexandria para tomar o conhecimento do comportamento egípcio em frente às suas tropas. Pompeu, o rei, reaçava sob a pretensão dominadora do general romano, que decidiu não ir ao seu encontro. Já em contrapartida, Cleópatra arquitetou um plano em que conseguiria encontrar Júlio César sozinho e vulnerável à sua sedução. Para conseguir o tal feito, se sujeitou a ficar enrolado em um tapete que seria entregue como presente a Júlio César. A ousadia conquistou Júlio César, em que resposta lutou ao seu lado contra revoltosos e contrários ao governo da rainha do Egito. A empreitada quase fracassou, mas com o apoio de Mitrádates de Pérgamos conseguiram abater ambiciosas tropas egípcias, que no fundo também disputavam entre si mesmas. A aliança entre César e Cleópatra a transformou em senhora do Egito. Contudo, não satisfeita com o objetivo alcançado, resolveu apoiar César em novas conquistas, que pudesse transformá-lo em conquistador de muitas fronteiras. Contudo, o general romano sabia que qualquer ambição de poder absoluto poderia acender a fúria do Senado romano, que não permitiria a dissolução da República. Por isso, ele teve que se conter com a breve temporada em que desfrutou da companhia de sua audaciosa amante. Depois disso, foi forçado a sinalizar a sua devoção às instituições romanas. Partiu com seu exército para a região de Ponto,
onde abafou a revolta de Farnaces. Nesse meio tempo, a rainha Cleópatra ficou grávida e deu à luz a Cesarião, nome simplesmente atestado à paternidade de seu filho. Depois que retornou para Roma, César nunca mais colocou seus pés no Egito. Contudo, em mais uma ação de extrema audácia, a rainha Cleópatra resolveu ir até Roma e visitar o seu amante e parceiro político. Para os romanos mais conservadores, a presença daquela estrangeira era uma ameaça às tradições. Afinal, quais garantias poderiam dizer que César não a transformaria ela em rainha de Roma? Após as lutas sucessórias, 2 generais assumiram o poder político do império. Otávio, que se preocupava em buscar apoio do Senado e tinha um comportamento frio e ambicioso, e Marco Antônio, que parecia ser uma figura mais receptível aos engodos da rainha. Ao contrário da primeira vez, Cleópatra esperou que seu mais novo alvo político chamasse pela sua presença. Não demorou muito. Marco Antônio, que estava na Sicília, chamou a senhora do Egito para discutir o poder da Ásia. Organizando uma comitiva suntuosa e adomada, com vários elementos que faziam menção à mitologia grega, Cleópatra não teve grandes dificuldade para conquistar o general. Entre 41 e 31, Marco Antônio desanimou os inimigos políticos de Cleópatra, abandonou a esposa, que era irmã de Otávio, e passou boa parte desse tempo realizando conquistas militares que atendiam os interesses de sua amada egípcia. A união entre Marco e Cleópatra deu origem a 3 filhos. Somente colocava em dúvida o compromisso que o general romano teria com sua pátria original. Como se não bastasse toda a situação, os 3 filhos do casal foram transformados em reis da Armênia, da Síria e da Ásia Menor. Dessa forma, o cenário político de Roma estava dividido entre 2 senhores, um comprometido com o Ocidente, Otávio, e o outro maravilhado com o Oriente, Marco Antônio. Prevendo uma possível reviravolta, Otávio começou a realizar ataques sistemáticos contra o comportamento de Marco Antônio e resolveu colocar Cleópatra como uma série de ameaças para os romanos. Marco Antônio, que não resolveu abrir mão de sua aventura amorosa, decidiu combater as tropas do general Otávio sem obter sucesso almejado. Ainda tentou se alinhar com tropas de Cleópatra para resistir à sua imediate derrota. Sitiados e abatidos na cidade de Alexandria, o general e a rainha decidiram acabar com as próprias vidas. Não satisfeito, Otávio aniquilou completamente a linha sucessora de herdeiros de Cleópatra, bem como transformou o Egito em uma mera província subordinada aos representantes do poder romano. Com isso, o sinal de lealdade representado pela vitória militar transformou Otávio no primeiro imperador romano. Chegamos ao fim, mas isso ainda foi só o começo. Existe uma parte da história que, se eu contar para vocês, vocês irão ficar de boca aberta. Cleópatra não foi boazinha, nem um pouco hostil. Então já se inscreve, dá o like e logo estaremos de volta.